Nós vamos fazer a continuação hoje, né, do capítulo 13 de Apocalipse. Vamos tentar dar uma conclusão hoje. Eu não vou, para não ficar extenso demais, eu vou fazer um último estudo na semana que vem, até um pouco mais positivo do que os últimos, né? Uma visão muito realista dos últimos estudos aí. E vamos terminar de uma forma mais positiva, que o Apocalipse é extremamente positivo. Então, no estudo da semana que vem, a gente vai ver sobre a vitória final. Hoje nós vamos ver mais sobre a polêmica aí da marca da besta e do 666. Antes, eu quero usar esse exemplo que eu usei já no profeta Zacarias, né? Quando eu estava falando sobre o profeta Zacarias algumas semanas atrás, eu usei esse exemplo aqui para explicar as profecias. Então, lá no Antigo Testamento, o profeta, ele tinha visões, e Deus dava visões, e Deus revelava coisas para o profeta. E essas são as três dimensões sempre. Quando o profeta via uma coisa, isso tinha uma aplicação, e Deus sempre tem uma aplicação imediata, né, para o tempo do profeta. Então, sem dúvida, o profeta Zacarias, a palavra do profeta Zacarias, tinha uma dimensão e uma aplicação para o seu tempo. Mas ao mesmo tempo, e no meio de tudo isso, também o profeta Zacarias já estava enxergando a primeira vinda de Cristo. Isso fica bem nítido, né? Quando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, num jumento, né? A traição de Jesus, tudo está em Zacarias. Mas tudo acontece no meio dos capítulos. Então, no meio dos capítulos tem coisas para o presente do profeta, no meio dos capítulos tem coisas que falam da primeira vinda de Cristo, e já no meio dos capítulos, e principalmente nos últimos 3 capítulos, ele já enxerga coisas lá da segunda vinda de Cristo. Ele enxerga, Deus dá essa visão, mas ele não tem domínio, ele não sabe disso. Ele apenas está relatando o que ele está vendo, mas tem essas dimensões, né, para o presente, para a época do presente, e para frente, e até a segunda vinda de Cristo. Se a gente trouxer isso para o Novo Testamento e para o Apocalipse, porque o Apocalipse é uma revelação, é assim que Jesus começa o Apocalipse, né, a revelação de Jesus Cristo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, então não vou tocar muito agora, mas é uma revelação. E essa revelação com certeza tinha a ver com o presente de João, mas também são coisas por vir, né? Então tem uma aplicação presente para aqueles dias, e também tem coisas que podem estar acontecendo agora e vão acontecendo no decorrer das épocas até a segunda vinda de Cristo. E João, certamente essa revelação também já tem a ver lá com a segunda vinda de Cristo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Apocalipse 13:15 diz que foi-lhe dado poder, né, a essa besta, fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Fazer com que fossem mortos que se recusassem a adorar a imagem. Isso já apareceu lá nas profecias de Daniel, por exemplo. E para Daniel, a aplicação era com Nabucodonosor. Eu mostrei isso semana passada, né, que Nabucodonosor construiu uma estátua de 27 metros por 2,5 metros de largura, uma enorme, uma colossal estátua dele mesmo, e as pessoas tinham que se prostrar e tinham que adorar, e os que não adoraram, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram jogados na fornalha acesa, ou seja, foram condenados à morte, né? E estão para o tempo de Daniel, no tempo de João, isso dizia respeito ao culto ao imperador Dominiciano, por exemplo. João estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho, né? Por causa do testemunho. Então, o que era o testemunho? Ele estava sendo fiel, estava testemunhando sobre Cristo, estava preso na época. Por quê? Porque era uma época de grande perseguição, era a época do imperador Dominiciano. Dominiciano mandou construir uma colossal estátua do imperador em Éfeso e mandou ser adorado. Tinha o culto ao imperador. Eram feitos sacrifícios
sacrifícios de animais para o culto do imperador. Então se esperava adoração ao César, né? A Dominiciano. E essa é a época, então, que os cristãos não se curvam, que os cristãos não oferecem sacrifícios ao imperador. Então, nessa ótica, a gente poderia ver, sim, a besta, né? A besta que emerge, o poder político, a besta que emerge do mar, e esse poder ideológico, né, empurrando para a adoração ao imperador. E isso aconteceu novamente, foi essa época de João, que João estava preso, e essa época de Dominiciano foi uma das épocas de maior perseguição na história da igreja. Foram milhares de pessoas presas e mortas. João está preso, né? Então se aplica ao tempo de João, mas ao mesmo tempo, sem dúvida, se aplica também ao futuro, e tem coisas novamente para o futuro, né? Que futuro? O futuro desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos no meio disso. A questão sempre é a gente ver o que está acontecendo no nosso tempo, mas ao mesmo tempo olhar, tem coisas para o futuro. O importante é a gente conhecer, né? Mas, então, essa é a ótica da profecia. Se cumpre, tem coisas. A gente poderia ver todo o Apocalipse praticamente já cumprido na época de João. Tá? E isso que eu quero explicar para vocês. Não estaria errado isso. Na verdade, a primeira dimensão da profecia, a primeira dimensão da revelação é o tempo do próprio profeta. Então a gente consegue ver boa parte dessas coisas, esse poder político anticristão no imperador Dominiciano, né? A adoração, a perseguição, a morte dos cristãos. Então essa besta que emerge da terra, essa besta que emerge do mar, eles podem ser vistos já na época de João, né? Mas ao mesmo tempo sempre tem uma escala muito maior. Se a gente pegar no Antigo Testamento, a escala, né? Nós temos lá os eventos do Antigo Testamento, mas numa escala maior temos a primeira vinda de Cristo, e numa escala ainda maior a segunda vinda de Cristo. Então nós poderíamos tranquilamente ver o que João está falando na época de João, numa escala menor, mas nós também conseguimos ver, e é importante perceber, que tem uma escala maior de todos os eventos, tanto de perseguições, né, de uma ação maior de Satanás, quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo. Então, do menor para o maior. Assim como os profetas do Antigo Testamento, cada vez nós temos uma dimensão maior na primeira vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, aqui no Apocalipse nós também temos uma dimensão maior. Todas as coisas já podem ser vistas na época de João, no primeiro século, mas tem um crescendo, né? E uma dimensão maior quanto mais o fim se aproxima. Vamos lá para a marca da besta, então. Também obrigou todos, isso é o final do texto da besta que emerge da terra, do anticristo, né? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Muito bem, essa questão de ter a marca da besta, né? Receberem certa marca na mão direita ou na testa, a marca da besta. Essa marca não é só aqui, capítulo 13, mas nós vemos isso também. Vejam, capítulo 14, versículos 9 a 12, um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, novamente, mesma coisa, também beberá do vinho do furor de Deus. O tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso noite e dia e noite, né? Então aqui de novo a gente tem a marca na testa ou na mão, e aqui de certa forma a gente começa a entender já, a todos aqueles que adoram a besta, e essa questão da marca da besta está totalmente envolvida com essa questão da adoração à besta ou à sua imagem, né? Aqueles que não adoram a Deus, mas acabam adorando
esse anticristo, essa besta, né? Aquilo que não é Deus. Continuando, veja o capítulo 20 agora: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E aqui a gente tem, então, é possível falar da marca da besta, mas também é possível falar, e nós já vamos ver isso, da marca de Deus, né? Então, lá no primeiro versículo, diz que a maioria tinha a marca da besta. E isso é uma triste constatação, né? A triste constatação de que não temais, ó pequenino rebanho, não temais, ó pequenino rebanho. Um rebanho pequenino. Parece que a maioria, infelizmente, não digo isso com prazer nenhum, mas isso é bíblico, né? Olha, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca. Então, realmente, parece que, à medida que o tempo passa, o rebanho de Deus, os rebanhos do bom pastor, é um pequenino rebanho. E a maioria acaba seguindo os enganos da besta, né? Os enganos do anticristo, as seduções do anticristo, e se afastando de Deus. E aí vi as almas, mas aqui a gente vê as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vejam que a perseguição, né? Essa perseguição está prevista. Então, esses dias eu estava escutando uma mensagem de uma pessoa falando assim: vocês têm o selo de Cristo. Ele estava falando do Apocalipse. Vocês têm a marca de Cristo, vocês têm o selo de Cristo, vocês estão protegidos por Jesus. Ter o selo e a marca de Jesus Cristo é maravilhoso, significa salvação, mas não significa que nós não vamos morrer. Todos os discípulos, exceto João, que estava preso, mas todos os discípulos foram mortos de maneiras horríveis. Então, eu não gosto muito deste tipo de mensagem que vocês têm o selo de Cristo, vocês têm a marca de Cristo, vocês estão protegidos por Cristo. O que isso significa? Nós temos a proteção, sem dúvida. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso é verdade. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai morrer, isso não quer dizer que a gente não vai ser perseguido. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Tem milhares de cristãos, irmãos nossos, morrendo hoje, de formas horríveis. Isso não quer dizer nem que eles não são cristãos, eles são cristãos, e justamente por serem cristãos, estão sendo perseguidos em países de perseguição religiosa, estão morrendo. Isso quer dizer que eles não têm a perseguição? Isso quer dizer que eles não têm o selo, então? Isso quer dizer que eles não têm a marca? Não, eles têm a marca, é por isso que eles estão sendo perseguidos e mortos, mas estão morrendo. Isso também não quer dizer que Deus nos está protegendo. Nós temos que ser fiéis até a morte, mas infelizmente nesse mundo, muitos vão ser decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a marca na testa e nas mãos. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Vejam, todos os habitantes da terra adorarão. Isso não quer dizer todos, né? Todos aqueles que têm essa marca da besta. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui é fé, meus irmãos, fé, né? A fé em Jesus Cristo. Pela fé nós somos os cordeiros do Cordeiro, né? Mas todos os habitantes da terra adorarão a besta. Vejam que, de novo, parece ser a maioria, né? Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Muito bem, então tem aqueles que têm o selo, a marca da besta, mas tem aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Aqueles que pela fé se unem, que foram convertidos por Jesus e pela fé se unem ao Cordeiro de Deus. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000,
que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Vejam agora, nós já temos aqui que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então, por isso que eu falo assim, tem, ao mesmo tempo que a gente pode falar de aqueles que têm o selo e a marca da besta, são aqueles que não seguem a Jesus e estão seguindo os enganos de Satanás, nós também temos esses 144 mil. Daqui a pouco eu vou falar sobre os números do Apocalipse, mas desde já, todos os números do Apocalipse são simbólicos, a maioria deles são simbólicos, e eu vejo muita gente, tá? Muita gente interpretando literalmente o Apocalipse. O Apocalipse não pode ser interpretado literalmente por diversos fatores, é um erro de interpretação, interpretar esses números literalmente, tá? O Apocalipse não dá margem para interpretar nenhum número literalmente. Nós temos vários sete taças, 7 trombetas, né? 7 cálices, taças lá, os 7 selos. Então são vários sete, são muitos 10, são muitos 1000. São muito 12, 24 é o dobro de 12. Aqui nós temos 12 vezes 12, 12 vezes 12, 144 vezes 1000, 144 mil, é tudo simbólico, tá? Cuidem com essa questão. Eu tenho agora que eu estou estudando de novo, reestudando o Apocalipse, eu vejo pessoas direto interpretando literalmente esses números aí, tentando entender literalmente, não, tem que cuidar com isso, não é assim. O Apocalipse não nos dá margem para interpretar número nenhum literalmente, então tem que cuidar bastante com isso, tá? Mas vamos lá, então, 144 mil, 12, as 12 tribos de Israel, 12 discípulos, então é a igreja do Antigo Testamento, é a igreja do Novo Testamento, e o 1000 é o número completo da completude, é o número total, a completude de todos o número da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de todos aqueles que têm o seu nome do livro da vida, que seguem o Cordeiro, tá? Então, que tem o seu nome, né? Na testa o nome dele. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. De novo, né? O nome na testa. Então nós temos a marca de Deus, o nome de Deus nas nossas testas. A questão é, de novo, isso é literal, nós vamos ter o nome de Deus na nossa testa? Provavelmente não é para ser. Isso também não é para ser entendido literalmente, tá? Assim como os números, também isso provavelmente não é. É importante entender o seguinte, essa questão da marca, deixa eu ver se o texto aqui está. Essa questão da marca, quem era marcado, né? E na época que o livro foi escrito, já no Antigo Testamento, já era assim também, os escravos eram marcados. Os escravos eram, né? A ferro e fogo, como se diria, né? Como se marca bois, os escravos eram marcados. E a marca normalmente tinha o logotipo ou as iniciais do dono da fazenda ou do nome da fazenda, né? Que era uma identificação. E os escravos na época então eram marcados dessa forma, marcados no corpo, que era sinônimo de propriedade, eles eram propriedade de alguém. Assim também os sacerdotes religiosos das divindades pagãs, eles costumavam ter tatuagens ou marcas visíveis no corpo que identificavam que eles eram propriedade daquele Deus, né? Então aqui essa questão da marca, ela tem muito mais a ver dentro desse ambiente da época, né? Com o pertencimento, a quem uma pessoa pertence, né? De quem ela é propriedade. Então nós temos tanto propriedades, pessoas que pertencem a Deus, mas também nós temos pessoas que não pertencem a Deus e que pertencem a Satanás. Veja o que Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então, meus irmãos, só tem duas realidades: com Deus ou sem Deus. E sem Deus é Satanás, é o diabo. Com Deus ou sem Deus, não tem outra realidade.
Tudo se resume a isso, né? Com Deus ou sem Deus, propriedade de Deus ou propriedade da besta, propriedade de Satanás. De quem nós somos servos? A quem nós pertencemos? A quem nós seguimos? Ou a Deus, ou a besta, ou a Satanás. É uma infelicidade, mas é a realidade e é simples assim. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalhe. Ou temos a marca de Deus, a Ele pertencemos, a Ele seguimos, somos seus servos, e se não pertencemos, se não seguimos a Deus, e se não somos propriedade de Deus, automaticamente propriedade de Satanás e da besta, a marca da besta, né? É simples assim, infelizmente, tá? Percorra a cidade de Jerusalém. Isso é Ezequiel, veja como essa linguagem é antiga. Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Vejam que põe um sinal na testa. Claro que isso não foi literal, né? Nunca foi literal botar um sinal na testa. Quem são os que suspiram e gemem por causa das práticas repugnantes? Aqueles que não compactuavam com isso no Antigo Testamento, aqueles que estavam seguindo a Deus, né? Esses era para colocar um sinal, nunca tiveram um sinal visível, mas essa questão, vocês podem ver que a questão não é uma marca visível, mas é o coração envolvido, né? Aquele coração que suspira e geme por causa das práticas repugnantes que são feitas no mundo hoje, né? Então vejo que isso é uma linguagem já do Antigo Testamento. Ouçam, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras estejam em seu coração, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. E aqui, pessoal, parece que essa questão da marca, que Deus diz, da marca da besta, na testa e nos braços, né? Será que isso é tão literal assim? Será que é para a gente entender dessa forma? Tudo parece que não, tá? Até porque essa linguagem é uma linguagem bem do Antigo Testamento, que já bem antes de Deuteronômio nós já temos essa linguagem em Gênesis capítulo 13, inclusive, tá? De amarrar como sinal nos braços e na testa. Até hoje, né, os judeus mais ortodoxos, eles continuam usando os filactérios. São pequenas caixinhas, dentro dessas caixinhas tem porções bíblicas. E essas caixinhas, eles fazem literalmente... Deus não mandou fazer isso daqui, né? Mas foi desse jeito que eles entenderam a passagem. Que todas as palavras que estejam em seu coração, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Eles interpretaram isso literalmente amarraram, tá? Então eles amarram na testa e no braço, né? Aqui está a caixinha são os famosos filactérios. Então os judeus entenderam essa passagem literalmente, esse sinal, né? Sinal nos braços e prender na testa e nas mãos ou nos braços, tá? Amarrado. Então tudo leva a crer que é daqui que vem uma contraposição a isso, tá? São sinais de pertencimento e fidelidade. Veja, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui está o Shema hebraico, né? O credo hebraico. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Aqui está. É pertencimento. Quem é o nosso Deus? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a alma e com todas as suas forças. Então, é um sinal de pertencimento e de fidelidade. Amarre então essa palavra, não esqueça dela, na testa, na sua testa, nos seus braços, né? Então esse sinal nos braços e na testa é um sinal de pertencimento e de fidelidade. Vejam que isso aparece em Deuteronômio 11:18 de novo.
Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. E o título dessa parte de Deuteronômio capítulo 11, 18, o título dessa parte é Amor e Obediência. E é disso que se trata, amor e obediência. Grave essas minhas palavras no coração e na mente, né? Senhor teu Deus é o único Senhor, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, né? Essas palavras estão no coração e na mente e elas viram um sinal, então prenda-as na testa, nas mãos, mas é um sinal, esse sinal é um sinal de amor e de obediência a Deus, tá? Então vejam que enquanto aqueles que amam a Deus, né, tem um sinal, esse sinal na testa e nos braços, um sinal de amor, de fidelidade, de pertencimento a Deus, e que Deus é o único Senhor, e de fidelidade, de amor, de cumprimento, né? Nós temos, por outro lado, aqueles que têm a marca da besta, que não adoram a Deus, que não obedecem a Deus, né? Enquanto os que têm a marca de Deus o amam, obedecem e seguem, os que têm a marca da besta seguem os enganos do anticristo, um caminho contrário e de desobediência a Deus. Então tudo leva a crer que essa marca na testa e nos braços não deva ser interpretada literalmente, né? Já no Antigo Testamento, essa linguagem é uma linguagem do Antigo Testamento, e não era para ser uma linguagem literal, assim, né? Mas era muito mais esse símbolo de pertencimento, de amor, de fidelidade, de obediência a Deus. Jesus diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus conhece os que são seus, né? Então é uma outra forma de encarar essa marca. A gente poderia falar das ovelhas e dos bodes, né? São linguagens bíblicas. No Apocalipse entra como selo, marca. Aqui a gente vê que o bom pastor conhece as suas ovelhas e eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem são aqueles que têm a marca de Deus? São as ovelhas de Deus, aqueles que seguem o bom pastor, né? Então, uma outra linguagem que eu acho que daria para... É muito paralela, né? É uma linguagem mas aí a gente começa a entender que não é para ficar procurando a marca na testa ou nos braços, né? A questão se resume àqueles que têm a marca de Deus ou não, e a marca de Deus são as ovelhas que seguem, que amam o bom pastor, que seguem, né? Aqueles que amam de todo o coração, alma e entendimento, pertencimento, que ouvem a voz e o seguem, e são esses que o bom pastor também conhece quem são as suas ovelhas, né? Não tem erro quanto a isso. Essa questão é uma questão um pouquinho mais, talvez isso aconteça literalmente, tá? Também obrigou a todos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Em Apocalipse 2,9 diz, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, para a igreja de Éfeso, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. A igreja de Esmirna. Então, Deus conhece as aflições e a pobreza, e pelo que a gente sabe da época e do que estava acontecendo na época, os historiadores não têm muita dúvida de que os cristãos estavam tendo dificuldade em comprar e vender os seus produtos. Vamos imaginar uma sociedade naquela época bastante agropecuária também, né? Que se plantava suas produções, as suas frutas, ou tinha os seus animais e precisava comercializar os seus animais, e eles não estavam conseguindo comercializar os seus animais, estavam num estado de empobrecimento. E Deus diz, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. E provavelmente o que os historiadores acreditam é que essa pobreza tenha sido gerada por causa da sua fé, porque eles eram marginalizados na sociedade por serem cristãos. Então, de certa forma, essa questão de não poder comprar e vender,
É uma questão que eventualmente ela já aconteceu nessa época. Ela aconteceu há não muito tempo atrás, tá? Na Rússia se tem relatos, os pastores não podiam comprar e vender porque eles não tinham a carteira do Partido Comunista e não tinham o registro. Então eles não conseguiam comprar nem vender, eles dependiam dos membros. Tá? Os pastores dependiam dos membros, da caridade dos membros, porque os pastores, por não ter a carteira e o registro do Partido Comunista, eles não conseguiam comprar e vender. Logo eram marginalizados novamente. Então, por isso, fiquem com isso em mente, de que isso já aconteceu no primeiro século, isso aconteceu há não muito tempo atrás, até hoje. Eu li uma das coisas que me marcou muito, há uns 8 anos atrás, quando eu li, que na época foi no Iraque, se não me engano. Não, Arábia Saudita ou Iraque, é um dos dois. Que uma mulher foi estuprada por três homens. O marido dela foi para a polícia para falar do estupro. Ele ficou preso. Ele ficou preso. A polícia não deu ouvidos porque ele era cristão, simplesmente por isso. Os cristãos, eles são considerados pessoas de terceira categoria. Tá? Praticamente na Índia lá seriam os párias lá, né? Os últimos. Então os cristãos, é comum em países islâmicos os cristãos não terem direitos. No momento que se convertem ao cristianismo, eles perdem os seus direitos civis. Tá? Tivemos relatos no ano passado, retrasado, do Ministério Portas Abertas, de cristãos na África, e que acontece isso. Tá? Quando são convertidos, eles são expulsos das suas famílias e muitas vezes perdem o direito às suas terras e às suas propriedades. Teve um que perdeu absolutamente tudo e a família simplesmente expulsou ele e ele não tinha mais nada. Ele contou com a ajuda do Ministério Portas Abertas para recomeçar a sua vida, porque ele não tinha mais dinheiro e perdeu todas as suas propriedades. Portanto, essa questão, se nós imaginarmos um crescimento dessas perseguições, nós podemos também ter um crescimento dessas perseguições nesses sentidos, a ponto de os cristãos não poder comprar e vender. E agora eu vou falar uma coisa que é o Paulo falando, tá? Pode descartar, mas eu não acho que muitos querem ver a marca da besta aí em coisas, né? Essa questão da testa e da mão, muitos dizem assim, tem microchips, eles vão implantar microchips na testa e na mão. De fato, tem bancos, os bancos já estão fazendo testes, de fato, com implantação de microchips, já tem testes feitos, tanto na testa quanto na mão, que você vai chegar no caixa eletrônico, ou futuramente você vai chegar no mercado, em qualquer lugar, e você não vai mais nem precisar de um celular, nem de um cartão de crédito. Você tem dentro de você implantado alguma coisa com o número do teu cartão de crédito, com todos os teus dados. Então isso, pessoal, esses estudos e essas questões estão sendo feitas de fato, né? Esses testes com microchips podem não ser nada disso. Por isso eu não fico assim encasquetando muito de que isso é a marca da besta, né? Nada disso. Eu só penso o seguinte, do jeito que o nosso mundo está evoluindo tecnologicamente, o que é ótimo e maravilhoso, nós desfrutamos os privilégios dessa modernidade e desse avanço na informática, na informação, com tudo hoje em dia online, e tudo isso é sensacional, mas só pense o seguinte, que dentro dessa realidade aqui, que é uma realidade no futuro, eu não estou falando nada para vocês ficarem alarmados no presente, mas pensem que se nós estamos num caminho de tudo online, de cada vez mais facilidades, em que daqui a pouco a gente não vai nem ter mais um cartão de crédito, a gente vai fazer tudo no celular, e a próxima etapa não vai mais nem ser o celular, mas vai ser de fato algum microchip implantado que vai facilitar tudo, vai ter todos os teus dados, tudo num só lugar, dentro de você mesmo vai ser né?
Então vocês pensam que tudo online e tal, se futuramente tudo isso servir ao anticristo, nós estamos ralados. Porque você vai estar tudo ali dentro. E você vai chegar e você não vai conseguir comprar. E você não vai conseguir vender. E você, não, você pode perder tudo que você tem no banco de uma hora para outra, porque tá tudo dentro de você. Compreendem que todas essas facilidades, elas são maravilhosas, mas quando a gente olha assim para esse futuro aqui, elas podem ser usadas contra nós a qualquer minuto. E quanto mais elas avançarem, e quanto mais fácil for, isso significa que a concentração de dados vai ser também né, muito mais fácil de identificar e ter o todo. Bom, fica aí, fica aí a minha preocupação com a evolução da tecnologia nesse sentido aí, de que ela é excelente, mas se um dia, e tudo parece levar a criar isso mesmo, com o passar do tempo e lá na frente, essas perseguições avolumando, né, as perseguições contra os cristãos crescendo, está totalmente previsto. A gente também, essa questão aí, por um lado eu não quero interpretar nada literalmente, tá? E nem aconselho ninguém a ficar interpretando muito literalmente, senão vai ficar meio louco, vai ficar começar a achar, né, achar coisa aí, chifre em cabeça de cavalo em todo lugar. Mas ao mesmo tempo não posso dizer que eu não me amedronto um pouquinho com que isso no futuro seja usado, né, reverta contra a gente. E daí a gente realmente vai passar por maus bocados, porque vai estar tudo num só lugar, né? E no momento que fechar as portas para nós, fecha tudo ao mesmo tempo. Bem complicado. Mas enfim, isso, não vejo isso acontecendo então um prazo tão curto, né? Mas como eu falei para vocês, eu temo muito pelos próximos, né? Pelos meus netos, aí, pelas próximas gerações. Quando isso inverter, tudo isso pode ser usado contra nós de uma forma muito fácil, muito fácil. Muito bem, só para terminar, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666, 666, o famoso 666. E agora, é simbólico ou literal? Gematria. Gematria é um estudo que era feito pelos judeus, tanto o grego quanto o hebraico, as letras são números também. Então, o Aleph é o número 1, o Bet é o alfabeto hebraico, o Aleph é o número 1, o Bet é o número 2, e assim vai. As primeiras 9 letras é do 1 ao 9, depois começa com dezenas, e depois centenas e milhares. Então, o que se faz é pegar os nomes e colocar o número, né, o número correspondente. E, pasmem, César dá 666. Adolf Hitler dá 666. Eu não sei se é Lenin ou Stalin dá 666. Enfim, eu tô falando isso para vocês, mas tô rindo porque eu não acredito, tá? Tem um grande estudioso aí chamado Led, sobrenome é Led, que ele fala assim, olha, dependendo da língua, se você pegar, né, numa língua, por exemplo, você tem lá Nero em grego, mas se você transformar Nero em outra língua, vai dar outro número, e assim vai. Então você consegue jogar com né, jogar com isso muito fácil. Eu não vou por aí, tá? Apesar de que diz que é um número de homem, né? Um número de homem, seu número é 666, calcule o número da besta, aquele que tem entendimento, calcule. Então é para ficar esperto sim, é para ficar esperto, mas tem que cuidar para não ficar radical com as coisas também. De novo, todos os números do Apocalipse são simbólicos, né? Não é para
Então, não é para interpretar literalmente. Eu acredito que não seja gematria, eu não vou ficar fazendo cálculo aí de nome de ninguém, tá? Eu acho que não é por aí. Então, o que provavelmente é? 7 é o número perfeito. Isso é desde o Antigo Testamento, na literatura judaica. 7 é o número perfeito, completo. 6 então seria a imperfeição, a incompletude, ou seja, bem a característica de Satanás. Enquanto 7 é o número de Deus e corresponde a Deus, o diabo sempre quis ser Deus, né? A adoração de Deus, o reino de Deus. E ele é o eterno 666, o símbolo da imperfeição e da incompletude. Notem o seguinte, nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Sempre no sexto selo, na sexta trombeta e na sexta taça é Satanás e seu julgamento. Podem ler, se vocês voltarem lá e ver, sempre o sexto selo, a sexta trombeta e a sexta taça sempre é Satanás, né? A ação de Satanás e o julgamento de Satanás. Então no meia nós temos aí um símbolo realmente de Satanás. E o 7, sempre no sétimo, o sétimo selo, a sétima trombeta e a sétima taça é o reino eterno de Cristo. De novo a gente tem a perfeição, né? No sétimo nós temos a perfeição, nós temos os 7 dias da semana, enfim, o 7 no Antigo Testamento aparece bastante, né? Mas o 7 sempre, então o sétimo selo, a sétima trombeta, a sétima taça é sempre o reino eterno de Cristo, é a vitória final de Cristo e é a perfeição do reino de Deus eterno, né? Os novos céus e a nova terra. Enquanto o sexto sempre é Satanás e o julgamento de Satanás. De certa forma, eu acho que é isso que tem que ficar na nossa cabeça, muito mais do que tentar ficar onde está esse 666, porque o pessoal fica louco com isso, né? Tinha uma época aí que eles estavam vendo o 666 no código de barras e diziam que o código de barras é coisa do diabo. E por incrível que pareça, realmente tinha um 6 lá na frente, um 6 no meio e um 6 no final. Não sei porquê, mas nem sei se hoje em dia ainda continuam com isso. Espero que tenham tirado esse negócio para o pessoal desencasquetar com isso também, né? Mas enfim, ficavam procurando esse 666 aí literalmente em várias coisas, né? E quem procura acha, né? Se você procura, você vai achar um 666 em algum lugar aí, já vai achar que é o símbolo da besta. Não é por aí, tá? Não é por aí. Os números do Apocalipse não são para serem interpretados literalmente. Então tudo leva a crer que é mais isso daqui, né? E essa tríplice repetição, sempre que nós temos o tríplice, né? Assim como nós temos a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aqui nós teríamos a tríplice ação de Satanás, o Satanás elevado ao cubo. E a imperfeição ao seu estado mais elevado, ao triplo sempre. Enfim, nesse sentido eu quero terminar o estudo de hoje também, tá? Se nós temos aí os 6, o 666 como ação de Satanás, então nós temos que voltar para o início dessa parte aqui, que é a besta que emerge da terra, e vejam o que nós temos lá. Se nós temos aqui Satanás, né? A ação de Satanás, e Satanás é a besta que emerge da terra, o anticristo, virá com sinais, né, prodígios e com todo o engano para enganar. O diabo é o 6, é o engano, é a imperfeição, né? Mas é aquele que com seus enganos afasta do 7, afasta de Deus. E por isso sim, calcule, tem entendimento, mas o entendimento na Bíblia é o entendimento de Deus, aquele que tem entendimento. Daí nós temos que pegar no Novo Testamento o que é o entendimento. O entendimento sempre está ligado a Deus, a entender as coisas de Deus. E entender as coisas de Deus se entende pela palavra de Deus. Então como é que a gente faz frente, como é que a gente descobre os enganos do 666, os enganos de Satanás, né? É tendo conhecimento de Deus, da sua palavra, da verdade. Então vejam de novo, ficar esperto com o 666.
Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, né? Satanás leva a adoração da primeira besta. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Olha o engano, como se engana, né? Grandes sinais. Por causa dos sinais em que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Olha aí bem o 666, né? A imperfeição e o engano levado ao extremo, com sinais, né? Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, então distorceu completamente. Ordenou que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, contudo revivera. Em vez de adorar a Deus, ele inverte as coisas e faz adorar ao anticristo, né? ao antideus. Como Paulo fala sobre a vinda do anticristo, esse se expõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Fiquem atentos, tá? Isso é característico, esse é o entendimento que a gente precisa ter. Tem um entendimento, diz lá Apocalipse, esse é o entendimento. Quando alguém começa a se exaltar acima de tudo que se chama Deus e fazer deboche com Deus e inverter as coisas, fazer como se Deus estivesse errado, né? Olha, eu ouço constantemente, cada vez mais, pessoas invertendo e dizendo que Satanás é que está com a razão e que Deus que está errado. Não sei quanto vocês já ouviram sobre isso, mas esse pensamento já roda por aí e não é de hoje, tá? Tem igrejas, como é que é? Igrejas de Satanás, não me lembro como é que é o nome, nos Estados Unidos já, é uma igreja para Satanás. Então, isso já existe, só não está disseminado ainda. Mas se veja essas inversões, que aí é uma igreja de Satanás, ainda é uma coisa muito escancarada, tá? Mas aqui pode ser uma coisa muito mais sutil, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, objeto de adoração. Vocês vejam que está praticamente proibido usar a Bíblia na Câmara, no Senado, né? Não se usa, não pode se recorrer à religião. Essas coisas de religião tem que ficar fora das discussões, né? Essa coisa de Bíblia tem que ficar fora de quando a gente discute aborto. Não pode entrar Bíblia, Deus, né? Isso é questão de religião, não se discute aborto com Bíblia. Estão vendo a distorção dessas coisas? Então, cuidem que esses pensamentos já estão aí, né? Os pensamentos, a ideologia do anticristo e junta então com política. Quando se junta ideologia com política, você permite aborto. Quando você junta ideologia com política, você vai permitir um monte de coisas, né? Essas questões de sexo nas escolas, para crianças menores, assim a gente vai longe. Então vocês estão notando que na verdade as coisas já estão presentes, sim. A distorção, o engano, aos poucos sendo disseminado e invertendo as coisas. E já se é veladamente proibido falar de Bíblia, recorrer à Bíblia no nosso país, que é um país cristão, na Câmara e no Senado. Então, peraí, estão entendendo a inversão das coisas? Se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Daí é uma inversão plena. A vinda desse perverso segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça. Olha o 666. Estão entendendo o 666? Quem tem compreensão e entendimento, entenda o 666. É o mestre, é o Satanás ao tríplice. Satanás é levado ao cubo do engano, porque Satanás é o mentiroso, aquele que nunca se firmou na verdade, diz Jesus.
Então ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, o entendimento que os poderia salvar. Então eu acho que é por aí. É por isso que eu queria terminar por aqui, tá? Muito mais do que ficar vendo marca da besta e tentando localizar a marca da besta na testa de alguém aí e nas mãos, e muito mais do que tentar ficar localizando o 666 em código de barras e ficar meio louco com esse tipo de coisa. O 666 é muito mais a gente tentar localizar os enganos de Satanás e a inversão dos valores, né? Satanás nos levando a inverter os valores, deixar Deus, deixar a propriedade de Deus e servirmos e obedecermos a Deus para obedecermos os enganos de Satanás. E daí a adoração vai para ele, ao invés de adoração vai para Deus, né? Se inverte tudo. Muito bem, pessoal, então terminamos hoje o estudo aqui do capítulo 13, né? E na próxima semana a gente vai dar uma olhada nos vencedores. Assim como Cristo vence, nós temos uma sequência de vencedores e como os vencedores se repetem. Na verdade, se diz assim, o Apocalipse é o livro da vitória. Então, como eu passei aí o capítulo 13 e para conhecimento dessas duas bestas, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, para vocês terem o conhecimento disso, ficarem atentos, a gente tem que ter conhecimento do Apocalipse, mas eu quero mostrar também esse outro lado que eu ainda não me dei tempo de mostrar, mas quero mostrar no último estudo também porque o Apocalipse é chamado de livro da vitória, né? Quero mostrar um pouco disso para vocês, para a gente encerrar esses estudos de Apocalipse.